O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um momentinho. O Evangelho de hoje nos mostra que o povo se admirava com a autoridade de Jesus. E nós nos perguntamos também: que autoridade é essa? Não é uma autoridade que decorre do poder político, não é uma autoridade imposta pela força física, não é uma autoridade por questões de muito recurso financeiro, não. A autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo decorre da íntima comunhão dele com o Pai. E essa autoridade que ele tem, nós também podemos alcançar se nós procurarmos cultivar essa aproximação com Deus. De modo particular, com uma vida de oração constante. Nós não devemos ter hora marcada para rezar. Nós não devemos nos deter somente naqueles momentos assim, aqui e acolá, para a gente fazer a oração. O cristão tem que rezar sempre, sempre, sempre. A nossa vida tem que ser uma constante oração. Alguém diria assim: "Ah, mas isso é loucura." Não é, de maneira alguma. Loucura é o contrário, é não rezar nunca. Nós precisamos criar essa intimidade com o Pai para termos também essa autoridade, primeiramente para combater os defeitos que nós temos. Uma das coisas que mais impressiona, e não é coisa de uma ou de outra pessoa, mas infelizmente é algo muito comum, é que nós nos deixamos vencer muito facilmente pelos nossos defeitos. É costume ouvir dizer assim: "Ah, eu não consigo, é mais forte que eu." Como que é mais forte que você? De maneira alguma. "Ah, é mais forte que eu." Conversa. Não é mais forte que você. Nós temos que buscar em nossa vida essa força, esse fortalecimento pela oração contínua. Tudo aquilo que nós vamos fazer pode tornar-se uma oração. Nós estamos saindo de casa, nós começamos a rezar pedindo proteção a Deus. Nós estamos caminhando ou então dirigindo o carro para o trabalho, não custa nada agradecer ao Senhor
lembrar de alguém que está precisando, pedir a graça de Deus para que, ao chegarmos no ambiente de trabalho, as pessoas estejam com o espírito tranquilo. Voltando para casa, que nós tenhamos aquela preocupação de pedir: meu Deus, abençoa, que esteja tudo bem lá em casa. E se nós adquirirmos esse costume de rezar sempre, nós vamos criar laços de amizade tão fortes com Deus que nós não nos sentiremos estranhos. O problema é que a impressão que dá, que algumas pessoas olham para a oração como uma prática enjoada, uma coisa que eu sou obrigado a fazer, enquanto que não. Nós temos que aprender a sentir o gosto da oração. É por isso que quando Jesus olha para aquele homem e o liberta, todos ficam admirados. Aí vocês diriam assim: mas ele é Deus. Eu digo: claro, mas ele nos chama de irmãos. Nós não somos iguais a ele, porque ele é infinitamente maior do que nós. Mas se nós confiarmos nele, também nós teremos essa autoridade para poder falar e parar com certas situações. Hoje nós celebramos a padroeira da Igreja da Arquidiocese de Belém, Santa Maria de Belém do Grão-Pará. E Nossa Senhora, mais uma vez, se coloca diante de nós como um modelo também de autoridade, não de autoritarismo. Uma vez eu fiz uma reflexão aqui na igreja que tem uma diferença muito grande entre autoridade e autoritarismo. Não é a mesma coisa. A autoridade é quando nós conseguimos nos firmar diante de uma situação, conseguimos nos impor, mas de maneira respeitosa, sem ferir o próximo. O autoritarismo é o abuso de poder, é aquela coisa que humilha os outros, que faz com que os outros se sintam mal. Autoritarismo não é a mesma coisa que a autoridade. Jesus nunca foi autoritarista, mas ele foi e continua sendo uma autoridade. A autoridade é um dom de Deus. Maria Santíssima, na maneira como se portou, mostrou muita autoridade também. A maneira como ela fala para os discípulos, para os servos lá nas bodas de Caná, é impressionante. Maria chega, não é a casa dela, ela está participando também daquela festa de casamento, mas Nossa Senhora chega para os servos e diz assim: fazei tudo o que ele vos disser, e eles obedecem. Isso é bonito. Que também nós aprendamos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.